Meus amigos, eu me chamo Elias, sou engenheiro agrônomo e hoje conversaremos um pouco mais a respeito de matéria orgânica, ou melhor, material orgânico. Eu vou sair desse sol agora, ir lá para o meu escritório e a gente conversa lá, beleza? Primeiro, vamos entender qual é a diferença entre material orgânico e matéria orgânica, porque sim, existem diferença entre esses dois tipos. Material orgânico refere-se aos resíduos ainda não decompostos, ou seja, que conseguimos identificá-los. Por exemplo, folhas, galhos, entre outros compostos. Matéria orgânica. Todo material orgânico que já se decompôs se transforma em matéria orgânica. Esse material é fundamental para a agricultura, melhorando a fertilidade do solo, a aeração do solo e drenagem de água, entre outros fatores que logo mais comentaremos. Agora que já entendemos qual é a diferença entre esses dois compostos, iremos discutir qual que é a real importância da matéria orgânica no solo. Inclusive, tem uma história bem bacana para contar para vocês. Pessoal, no início da minha horta, eu não tinha nenhuma intenção em utilizar matéria orgânica. Acreditava que suprindo as necessidades das nossas plantas com macro e micronutrientes seria suficiente para obter uma boa produção. E foi exatamente isso que eu fiz no meu primeiro plantio. Preparei o canteiro, corrigi o solo e fiz a adubação necessária, que eu acreditava que seria necessária para ter uma boa produção. No entanto, logo após o primeiro dia de plantio, tivemos uma surpresa. Tivemos uma chuva de 50 milímetros. E o resultado dessa chuva foi desastrosa. Tivemos uma perca de 70% das nossas mudas por acamamento. Como as mudas eram novas e a chuva foi uma chuva grande, todas as mudas deitaram. E aí eu acabei perdendo cerca de 70% dessas mudas. Mas, de forma alguma, isso foi ruim pra gente. No momento, não entendemos o que tinha acontecido, mas logo após fomos aprendendo e descobrimos que a matéria orgânica seria sim muito importante para a nossa horta. Coincidentemente, naquela mesma semana, um vizinho teve um grande problema. Alguns cachorros rasgaram a lona que protegia um silo, comprometendo todo esse material. Como aquele silo não poderia mais ser utilizado da forma tradicional, o mesmo cedeu uma grande parte para nós. Decidimos então aplicar esse material sobre a horta, depois de todo o preparo do canteiro. E para nossa surpresa, na mesma semana aconteceu outra chuva de 50 milímetros. Dessa vez, porém, não tivemos nenhum dano. As plantas resistiram bem. E foi nesse momento que entendemos qual é a real importância da matéria orgânica na nossa horta. Tá, Elias, muito bacana esse seu depoimento, mas para a horta, ela só faz isso? Não, pessoal, a utilização da matéria orgânica vai muito mais além dessa proteção contra acamamento das plantas. Pessoal, então agora eu vou citar as principais vantagens da matéria orgânica para nós que somos agricultores. 1. Fonte de nutrientes. A decomposição do material orgânico libera muitos nutrientes para as plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio, entre outros micronutrientes essenciais para o seu crescimento. 2. Melhoria da estrutura do solo. A matéria orgânica ajuda a formar agregados do solo, ou seja, aumenta a porosidade e a aeração desse solo. Também a capacidade de infiltrar a água, melhorando assim a drenagem do solo. 3. Retenção de água. O material orgânico, em especial o que ainda não se decompôs, tem a propriedade de reter muita água. Em especial em regiões mais secas, isso é essencial para que você tenha uma boa produção. 4. Aumento da capacidade de trocas de cátions, ou melhor, aumento da CTC. Para entendermos melhor o que é a CTC, vamos imaginar que a CTC é uma caixa. Quanto menor a CTC, a planta tem menos acesso a essa caixa. Quanto maior a CTC, a planta tem acesso a muitos nutrientes. Então isso é essencial para que a planta se desenvolva. Regulação do pH. A matéria orgânica ajuda a estabilizar o pH, reduzindo assim o risco de acidificar ou alcalinizar esse solo. Ou seja, a matéria orgânica vai estabilizar esse solo. E caso nós façamos alguma adubação errada, isso não vai ser tão prejudicial assim para as plantas. Sustentabilidade do solo. A matéria orgânica é essencial para a sustentabilidade do solo, pois a mesma contribui para a proliferação de bactérias boas para o nosso solo. 7. Proteção contra a erosão. Em especial, o material orgânico, quando ele é incorporado a esse solo, ele fica mais estável, diminuindo as chances de erosões. 8. Melhora na aeração do solo.
solo. A matéria orgânica contribui para a formação de espaços porosos nesse solo, permitindo com que as raízes respirem, pois sim, a planta necessita de oxigênio. Canais de drenagem. A matéria orgânica contribui com a formação de canais de drenagem. Para solos muito úmidos, isso é essencial para que não aconteça podridões nas plantas. 10. Inibição de doenças. A matéria orgânica pode ajudar na inibição de organismos vivos, pois com o aumento de organismos benéficos para as plantas, os mesmos se alimentarão de organismos indesejados. A matéria orgânica é, sem dúvida, um elemento fundamental para a agricultura. Após a minha primeira experiência sem utilizá-la, compreendi na prática a sua real importância. Desde então, nunca mais deixei de incorporá-la no nosso solo. Por esse motivo, decidi compartilhar esse vídeo com vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e eu espero vocês até o próximo vídeo. Eu me chamo Elias, sou engenheiro agrônomo e boas colheitas. Tchau, galera!